Mateus, irmãos, eu estive pensando uma coisa para estar falando, mas como a obra é de Deus, eu não fiz nada, eu deixei Deus me dirigir. Aí Deus me deu uma palavra ali, e eu tenho certeza que ela vai falar com a igreja. Para quem está na expectativa que essa seja uma palavra de estudo bíblico, talvez seja, mas não foi nada planejado. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 41. No versículo 40. Glória ao nome do Senhor. Glórias a Deus. 41. A partir do primeiro ponto final. Depois do de Jonas, aí está escrito em Jonas, tem um ponto final. E a gente vai começar depois do ponto final, no capítulo 12 e do versículo 41. Que diz assim: eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Glórias a Deus. Eu acho que você está no versículo errado. Eu falei 41, é o 42, pessoal. É porque eu vi aqui logo. É o 42. A partir do ponto final. Eis que está aqui. Eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Levanta o seu exemplar para os céus. Querido Deus e eterno Pai, Deus, eu não tenho uma igreja. A igreja é do Senhor. Eu sou apenas um mensageiro do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui. Porque eu não tenho nada a oferecer de mim mesmo, meu Deus. É o Senhor que me levantou para fazer isso aqui, ó Pai. Então me usa nessa noite, não deixa que a soberba, que a altivez humana tome o espaço que já é devido do teu Espírito, mas fala com a tua igreja de uma forma forte e poderosa, em nome de Jesus Cristo. Podem desocupar as suas mãos e dê a mais linda salva de palmas para Deus. Nessa noite a palavra de Deus vai falar conosco um paralelo entre Salomão e Cristo. Salomão e Cristo. Porque se você for olhar as histórias da Bíblia, são compatíveis. Tem umas pessoas que chegam a falar que é até sombras, mas não é. Cristo é um, Salomão é outro. Salomão significa pacífico. Cristo significa magia, ou Messias, ou enviado. Salomão começou o seu reinado, meus irmãos, em 974. Cristo começou o seu reinado. Salomão começou 974 antes de Cristo. Jesus começou o seu reinado no ano 30 depois de Cristo. Tem um grande paralelo entre os dois. Nós vamos ver aqui que Salomão, ele veio debaixo de uma promessa. Salomão é fruto de uma oração. Nós vemos que Salomão é filho de Betseba. Na lógica, o próximo herdeiro do trono seria Adonias. Mas como Deus já tinha projetado Salomão no reino, e Davi também já tinha prometido para Betseba que Salomão seria o rei,
Então Salomão, ele foi ungido a rei. E quando ele recebe a unção de rei, ele sobe até o monte aonde o seu pai foi ungido, em Hebrom. E ele sacrifica ali 1000 bois. Ele sacrifica 1000 bois. E naquela noite ele desce do monte e ele vai para a sua casa. E ele fica a pensar: será que eu fiz o que era correto? Porque a única coisa que tinha restado em Israel eram os bois para a terra. Israel estava vivenciando uma crise, porque o rei Davi estava doente, não estava mais progredindo nos seus avanços de guerra, né? Davi já não tinha mais a probabilidade de guerrear e o reino ficou parado. E aonde tira e não põe, a tendência é acabar. E só restou 1000 bois. E esses 1000 bois que restou, Salomão vai lá e sacrifica os bois. E na mesma noite Deus revela para Salomão e fala: olha, Salomão, eu gostei do que você fez lá no Monte Hebrom. Eu gostei do seu sacrifício que você apresentou para mim. Eu vou fazer de você algo que ninguém poderia fazer. Você pode me pedir o que você quiser, porque eu vou te dar. Eu agradei de você, Salomão. E naquela noite Salomão olha para Deus e fala: Deus, o meu pai Davi, ele foi muito bem sucedido neste lugar. O meu pai Davi, ele foi muito bem honrado no meio dessa nação. Eu quero ter mais ou menos um exemplo do meu pai. Eu quero sabedoria, meu pai, dos céus, para mim entrar e sair no meio desse povo numerável, que é numerável como a areia do mar. E o Senhor falou: eu vou te dar não só sabedoria, Salomão, porque você não pediste morte dos seus inimigos e nem longevidade de vida, mas eu vou te dar sabedoria, Salomão. Não vai haver ninguém igual você. Não vai haver ninguém rico igual você. Eu vou te dar riqueza. Não vai haver ninguém igual você. Meus irmãos, e daquele momento começou a acontecer algo da parte dos céus na vida de Salomão. A primeira coisa que Salomão colocou em ação foi fazer a casa de Deus. E para fazer a casa de Deus, ele precisava de estratégia. Para fazer a casa de Deus, ele precisava de sabedoria, de revelação divina. E ele começa então, meus irmãos, fazer a casa de Deus, porque Salomão não teve que fazer guerra para adquirir os materiais para fazer a casa de Deus. Nos diz a palavra de Deus que antes de Salomão sentar no trono, Davi desceu até a terra de Hadadezer e tomou os escudos de bronze e de ouro de Hadadezer. Hadadezer, que quer dizer Satanás, e levou esses escudos de ouro e esses utensílios de bronze para Jerusalém. E em Jerusalém ele não tinha colocado esses utensílios porque não achou um local para colocar. Então ele vai até Araúna e fala: Araúna, eu preciso guardar esses utensílios e só o Senhor tem local adequado onde eu posso pôr. Araúna então libera o local e ele coloca os utensílios ali, os escudos de ouro de Hadadezer, os escudos de bronze, os utensílios que ele tinha trazido da taça de Hadadezer. Como Hadadezer pode se identificar com Satanás, Cristo fez mais ou menos um paralelo. Cristo estava no céu de glória. A palavra de Deus nos fala no livro de Filipenses, no capítulo 2 e no verso 5, que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas entrou num estágio chamado Ekenosis. O que é Ekenosis, pregador? Ekenosis significa estágio de diminuição. Ele se diminuiu da forma de Deus e ele chegou até a forma de um servo, e na forma de servo ele se fez homem, e na forma de homem ele foi obediente até a morte, e
ungido, o enviado, o Salvador, então a morte de cruz vai colocar ponto final nesse projeto que Deus projetou. Mas a palavra de Deus fala que Satanás estava assim, ele vai morrer e nós vamos continuar mandando na terra de Adadezer. Nós vamos continuar com o ouro, com a prata, com o bronze. De repente o Senhor usa Paulo e Paulo fala assim: só que Deus o exaltou de uma maneira soberana e te deu um nome que está posto sobre todos os nomes. Aí o diabo fala: onde? Na terra? Os homens estão tudo em pecado. Aonde? Na igreja. Aonde? Aí só veio a palavra de Paulo: na terra, no céu e debaixo do céu, no inferno de Satanás. Deus, Satanás vai ter que reconhecer esse nome. Não esquece, porque esse nome é maior do que Salomão. Salomão foi glorioso nos seus feitos. O nome de Jesus é maior. Olha lá para você agora. Vai chegar uma hora que você vai ter razão para glorificar. E Davi não deixou tudo aquilo para Salomão exercer e fazer a casa de Deus. Só que na hora que Salomão faz toda a casa de Deus, Salomão fez toda a casa de Deus, encaixou, fez tudo direitinho, resolvido. Mas na hora que ele vai fazer duas colunas, que uma chamava Boaz e a outra chamava Joaquim, essas duas colunas, pela a planta que Davi tinha dado para Salomão, diga glória a Deus. Essa planta tinha duas colunas na frente da casa de Deus. E essas colunas eram para ser de bronze. E então Salomão desce até a areia de Aruna. Mas na hora que ele abre a areia de Aruna, como tinha muitos anos que estava lá guardado, o bronze tinha sido oxidado, não tinha como usar. E ele começou a andar por toda Jerusalém procurando alguém que pudesse fazer a utilidade desse bronze, polir, fazer alguma coisa para a obra dar continuidade. E ele não achou. E ele lembrou que o seu pai Davi tinha amizade com um homem que chamava Irão. E ele escreve uma carta para Irão e fala: Irão, eu já andei para toda parte procurando alguém que fizesse uma lapidação em bronze que eu tenho aqui, porque eu não estou conseguindo fazer a utilização e eu tenho pressa. E Irão manda uma carta de volta, fala: eu estou te mandando um Irão, mas não é ele, é outro Irão. Esse Irão, o nome dele é Irão Abiur. Ele é especialista em fundição. Fica tranquilo que ele vai fazer tudo que você não conseguiu fazer. Sabe o que estava acontecendo? Quando Cristo desceu aqui, todos nós éramos como bronze. Ninguém sabia como lidar conosco. O Adadezer falava: bebe, você ia lá e fumava, bebia, passava a noite na balada. Você era irreconhecível nas suas atitudes, não tinha como te lapidar. Mas ele falou: fica tranquilo, filho, eu vou mandar alguém que sabe lidar com a sua raça, alguém que sabe conversar com a sua língua, que entende o seu ponto de vista. Cristo Jesus. Porque o Cristo Jesus veio para lapidar o bronze. E na hora que ele fez a casa de Deus, que ele colocou o bronze lá, ele fez a sua lina de bronze. E ele fez ali 6 degraus. E cada degrau tinha um bicho. Só sei que no 6º degrau, no 6º degrau, meus irmãos, no 6º degrau tinha um leão. Aí Salomão, quando ele ia subir para o seu trono, o que ele fazia? Ele subia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele subia 6 degraus. E na hora que ele subia 6 degraus, ele sentava no trono e ficava lá na postura de rei. Sabe por que ele subia 6 degraus? Porque o 6 é o número de um homem. E se nós formos olhar por toda a nossa era, nós já traçamos 6 eras. Nós estamos na 6ª era. Nós tivemos a era edâmica, nós tivemos a era adâmica, nós tivemos a era noética, nós tivemos a era abraâmica, nós tivemos a era davídica, nós tivemos a era da graça de
já veio o tempo do fim, o arrebatamento da igreja. Sabe o que acontecia? Salomão subia 6 degraus, porque é o número de um homem. Sabe o que Jesus veio fazer? Veio entrar na identidade do homem, para subir com o homem, mas não para sentar no trono da terra, mas para sentar no céu, no trono de glória que o Pai preparou. Jesus disse: aquele que vencer há de assentar comigo, assim como eu também venci e assentei com meu Pai em seu trono. Então ele acaba de fazer a casa de Deus e agora ele vai partir. 7 anos ele ficou fazendo a casa de Deus e ele vai partir para fazer a casa, a beleza dele, que durou 13 anos. Ele fez a beleza dele em 13 anos esculpida na rocha. E quando ele faz a beleza da casa, perante um palácio esculpido na rocha, sabe o que acontece? Ele começa a martirizar a mente dele. Ele separa para ele 6.000 homens para andar do lado dele. Ele tinha na verdade 12.000 homens, mas 6.000 homens ficavam por conta do trabalho. 3.000 homens subiam para as montanhas de Ofir para extrair ouro, e mais outros 6.000 homens ficavam supervisionando o reino para que rendimento surgisse, mais avanço para o reino de Salomão. Aleluia. Então 6.000 homens que ficavam com ele teve uma ideia: eu vou fazer papelotes de ouro e vou colocar no cabeleira deles e vou começar a colocar roupas brancas de cetim neles, porque quando nós descermos da montanha e estivermos entrando na cidade, o brilho do sol vai bater na papeleira e o resplendor do ouro vai se igualar com a glória de Deus. E quando o exército vinha descendo de Salomão, todo mundo ficava: viva o rei Salomão! Que magnitude, que glória, que resplendor, aleluia! Ninguém é igual ao rei Salomão em sabedoria. Olha que coisa linda! E ele vinha descendo, aleluia. Jesus falou que quando ele voltar da glória do seu Pai, ele vai descer com os seus anjos na sua excelente, soberana glória, para arrebatar as igrejas que tiver. Fala as igrejas, porque nós somos a igreja. Para arrebatar a igreja que tiver preparada, pronta, esperando a vinda dele. Ele vai descer com os seus anjos, resplandecente, com glórias e grande magnitude, para fazer o rápido do negócio. Mas em certo dia Salomão falou: chega de abajulação, eu estou cansado de ser abajulado por tudo que eu tenho. Hoje eu vou fazer algo diferente. E eles levantam 6.000 homens e falam: o que você vai fazer, rei? Ele fala: hoje eu não quero ninguém atrás de mim. Tira minha roupa, só deixa a de cetim por baixo e traga uma outra roupa. Vai tirar a roupa real? Sim, eu quero uma outra roupa. Que outra roupa que o Senhor quer? Eu quero uma roupa real. Não quero uma roupa real, quero uma roupa de pastor de ovelha. E ele veste uma roupa de pastor de ovelha. E ele sai de casa bem cedinho, 5h30 para 6 horas. E ele vai entrando para entrar no reino. O primeiro torre de vigília que estava guardando as entradas do portão: alto lá, pastor de ovelha. Ele: alto lá. Eu não vi ninguém, eu vim sinônimo de paz. Eu quero conhecer o reino do grande rei Salomão. E ele fala: você quer conhecer? Então entra, pode conhecer o reino do rei Salomão. E então Salomão estava entrando no seu reino, vestido de pastor de ovelha, e ninguém sabia que era o rei. Mas ele chegava na praça, conversando com as pessoas mais idosas: você sabe quem é o rei Salomão? Não, nós não conhecemos. Ele só vem na sua caravana cheio de homens, rodeado, não dá para ver nem o rosto, só dá para ver quando ele desce do seu palácio. Ele chegava nas mercearias e perguntava: a economia, está tudo tranquilo? Está faltando algo da parte do rei, de vocês, o grande rei? Não, o rei é perfeito, o rei é exuberante. Não conhecemos eles, mas sabemos que ele
lugar, perguntava no outro, estava dando tudo ok. Ele estava fazendo um encontro particular do seu próprio reinado, mas chegou ali para 6:30, 6:20, ele chegou no lugar que ele como rei não conhecia. Que lugar é esse? Esse lugar é o lagar, aonde estavam as mais lindas moças do reino dele, pisando uva para extrair o melhor vinho para dentro do palácio do rei. E na hora que ele vai entrando, outro torre de vigia arranca a lança. Alto lá, pastor de ovelha. Ele, alto lá. Para onde que o senhor vai? Eu lá vou entrar aí para poder ver a bonança do reino de Salomão, a perfeição da organização do rei. Então pode entrar. E ele vai entrando. E ele vai entrando. O escritor chamado pai e irmã fala que ele vai entrando, que ele fica olhando aquelas mais lindas donzelas do reino, tudo vestida de branquinho, ali pisando uva. Mas ele achou engraçado, sabe o que? Que elas pisavam uva de branco e as suas vestimentas não sujavam. Que é isso que essas moças arrumam? E ele olhou então para a sunamita e começou a aproximar dela. E aí ela fala assim: alto lá, pastor de ovelha. Alto lá é pai. Ele parou alto lá, moça. Aí ela olha para ela e fala assim: moça, eu quero te perguntar um segredo. Você me fala um segredo? Sim, pastor de ovelha. Cantares capítulo 1, versículo 6. Mas não olhei por eu ser morena, porque o sol do deserto abrasou sobre mim. Todos os dias eu venho para esse lugar pisar uva para extrair o melhor vinho para o palácio do rei. Mas pode perguntar. Ele olha assim e fala assim: para que 12 torres de vigília, se só 2 na entrada servem? Aí ela fala assim: porque as 12 tribos de Israel está representado nas 12 torres de vigia, e todas elas fazem parte da promessa de Deus. Elas estão de campana, porque o nosso rei é um homem sábio, é um homem santo, mas ele também tem cobrança, ele também tem uma hierarquia sobre nós que não podemos cobrar. Quando ele vem, nós corremos até aquela cachoeira e lavamos, para não ficar com as nossas vestimentas brancas, para não ficar com elas salpicadas. E ele fala assim: ah, tá. Aí ele fala assim: olha, eu não estou impressionado com tudo isso, mas eu quero te revelar uma coisa. Ela, o quê? Eu não sou pastor de ovelha. Não. Quem que é você? Eu sou o seu rei. Ele faz assim: eu sou o seu rei. O senhor veio nos buscar? Não, eu vim deixar uma promessa. Que promessa é essa? Que promessa é essa? Eis que eu vou para o meu pai preparar lugar. Eu vou preparar lugar no meu palácio, para quando estiver no tempo certo eu voltar e te buscar. Mas não era Cristo prometendo para a igreja, era Salomão prometendo para a sunamita. Jesus fez o mesmo? Fez. Ele vestiu de um pastor de ovelha. E o salmista Davi teve a sensibilidade de ter a percepção disso. E ele falou: aquele que é o meu Senhor, ele é um bom pastor, e nele eu tenho esperado todos os dias. Nada me faltará, porque ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia mansamente sobre as águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, por amor do meu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu espero nele, porque ele me livra de tudo. Ele chega no livro de João, capítulo 10, versículo 11, ele fala: eis que eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E Salomão volta e foi preparar lugar. E quando Salomão volta e foi preparar lugar, ele passa no meio de todo mundo. Ninguém conheceu ele, porque quando Jesus veio, ninguém conheceu ele também. Ele entrou na sinagoga, ele entrou eu creio que nos piores lugares da terra. Ele evangelizou nos melhores lugares que existia. Ele sentou com pecadores, ele entrou na casa de prostitutas, ele entrou na casa de cambista, ele entrou na casa de homens
E Sunamita fala assim: ei, amado meu, ele é o meu amado, e os seus pés é como de ramo, porque ele vem saltando pelos montes, caminhando pelos outeiros. Ou seja, tem obstáculo no caminho dele? Tem, mas ele pula por cima e continua marchando para quê, pregador? Na direção da tua igreja, para cumprir com a sua promessa, porque aquilo que Salvador da dele não vai ser lucro. Aleluia. Ele vem, ele leva a sua vida, e ele coloca dentro do palácio dele. Mas ela era única? Não. Lá tinha 700 princesas e 300 concubinas. Mas quem entrava na recâmara do rei? Sunamita. Jesus tem muitas igrejas. É a igreja pentecostal, estou indo ali. É a igreja São Cadeado. É a igreja Cruz Santo. Mas é só a igreja santa que anda na luz, que faz a vontade de Deus, que clama o seu nome noite e dia, que não se mistura com as impurezas dessa terra, que vai conhecer a recâmara do rei. O Senhor vai me buscar uma igreja santa, remida na morte do santo. Aleluia. O jeito que ela se banhava para limpar das impurezas da uva do vinho, nós temos que se banhar, se limpar, porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22 e no verso 14: bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito na árvore da vida e entra na cidade santa pelas portas. Aleluia. Você vai entrar pela porta e não sabe por quê? Porque ele é maior do que Salomão. Agora, para finalizar, meu Deus do céu, meu coração está quase explodindo da glória de Deus. Eu não sei como é que você ainda não deu glória. Eu não sei como é que você ainda não glorificou a Deus. Se eu fosse você, glorificava a Deus. Glorifica a Deus aí agora, igreja. O Senhor está revelando. O Senhor manda te dizer: as suas orações chegou até o meu trono. Eu vi o teu momento e consegui conectar a sua dor. Eis que a minha glória desce sobre a sua casa e muda a história que te trazia tanto transtorno. Eu sou o Senhor que te respondo nesta noite, assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito do Senhor me revela uma pessoa que 3 dias atrás você estava desesperado por causa de um boleto, e do nada a providência chegou e você falou: nossa, essa foi por pouco, estava quase vencendo. O Senhor manda te dizer: eu não te falei que eu sou o Senhor da sua vida? Confia em mim, não deixa essa confiança passar, permanece acreditando, porque eu sou o Senhor que zela de você. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Agora vem Jesus voltando. Aleluia. Jesus então subiu no seu palácio, ele assentou no trono do seu Pai, ou seja, ele morreu na cruz do Calvário. E quando ele morre na cruz do Calvário, praticamente ele já assentou no trono, porque ele subiu sem pecado na cruz. Ele subiu sem errar com ninguém na cruz. Ele subiu sem tropeçar em nenhum mandamento na cruz. Então quer dizer que estava consumado, porque ele mesmo disse: Pai, está consumado. Sabe o que aconteceu? Agora é hora dele entrar no seu reino, igual Salomão fez, fazendo o seu encontro em particular. E ele desce. Para onde que ele desce, pregador? 1 Pedro capítulo 3, no versículo 18: que eu fui mortificado na carne, mas vivificado no Espírito, pela qual foi o Espírito em prisão. Ele foi esse Espírito lá em prisão,
Chegou lá, sabe com quem que ele tocou? Com Salomão. Porque no livro de Hebreus, capítulo 9, e no versículo 22 está escrito que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Era necessário que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado na cruz do Calvário para remir as almas que estavam no seio de Abraão. Aí ele fala, o escritor Pedro ainda fala assim, a alma daqueles que tinham sido desde a época de Noé até a época de Jesus. Aí quando ele volta, sabe o que acontece? Ele já volta, ele já volta com um brado de vitória. Mas ele não volta diretamente. Ele fala assim, espera aí, eu tenho que concluir mais alguma coisa, aleluia. Eu tenho que fazer algo que é necessário ser feito, aleluia. E ele desce. A palavra de Deus nos fala que ele desce. E de repente, meus irmãos, o passo dele é muito forte, a glória dele é muito soberana. E ele vem descendo com barulhos estrondosos. E para onde que ele lá vai? Ele lá vai lá no Hades. Por que ele lá vai no Hades? Porque ele entregou a chave para Adão, mas o diabo persuadiu Adão e tomou a chave. Agora ele tem que concluir, tomar essa chave de volta e devolver para quem é devido. Então ele vai. Ele vem pulando sobre os montes. Ele vem descendo sobre os outeiros. E de repente um demônio tranca-rua conjecturando chega no meio do caminho, topa com ele com grande glória, já volta correndo e já volta lá pro demônio maioral e falou, vem um ali, ele tá muito estrondoso. Quem é ele? Aquele Jesus Nazareno, aquele que nós venceu na cruz, aquele que não tinha formosura, aquele que nenhuma beleza víamos dele. Mas esse que você está falando é o de sexta-feira. Mas esse é qual? Esse é o de domingo. Como é que ele é? Olho de fogo, verbo de Natal reluzente. Na sua coxa esquerda está escrito Rei dos Reis. Jesus é maior do que Salomão, aleluia. Ele some. E a palavra nos fala no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Ele fala, a chave está na minha mão. E no livro de Lucas, capítulo 10, no verso 19, ele chega para os discípulos e fala assim, olha, abre a mão, eu vos entrego a chave da vida. O que vocês fizerem aqui, está na mão de vocês. Eu estou devolvendo poder e autoridade para vocês pisar escorpião, serpente, toda a obra do mal, e nada lhe fará dano algum. Em Mateus 18, ele fala assim, e o que for ligado por vocês aqui na terra será ligado com meu Pai lá no céu, porque vocês precisam. E ele chega lá e fala assim, tá todos preparados? Posso acreditar que o ladrão que morreu na cruz chegou lá e falou assim, pessoal, prepara a bagagem. Para quê? Para nós subir para o palácio do rei. Mas por quê? Porque ele falou que ainda hoje nós estaríamos com ele no paraíso. Irmãos, isso aqui não é heresia não, eu mostro dentro da Bíblia. Porque olha, antes de Jesus morrer, o livro de Lucas, capítulo 16, no verso 19, nos fala que o abismo estava do lado do Hades e o seio de Abraão estava do outro lado do abismo. A única coisa que separava o Hades do seio de Abraão era o abismo. Daqui não podia passar para lá e nem de lá podia passar, mas eles tinham que compatibilizar o mesmo ambiente, eles tinham que estar ali no mesmo local. Mas Jesus falou, não, eu não trouxe vocês para o lagar não, vocês não vão ficar muito tempo no lagar não. O lagar é só no momento que vocês for noiva, mas na hora que eu casar com vocês, vocês vão para dentro do meu palácio. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. E cumpriu São Mateus capítulo 27, versículo 51, nos fala que quando ele morreu, o véu rasgou de cima a baixo, a terra começou a dar uns trovejão, houve terremoto, o sepulcro
sepulcros se abriram e os corpos dos mortos começaram a entrar com ele na cidade. Vem, sunamita, vem, noiva minha, entra porque eu paguei todo o decreto de maldição, de morte que estava decretado para você, para aquele que crê no meu nome. Está pago, está concluído. Labaxande calabrai. Jesus é maior do que Salomão. Jesus é maior do que Davi. Jesus é maior do que todos os profetas. Jesus é maior do que todas as potestades. Jesus é maior do que todos os anjos. Jesus é maior. Se você tiver a conclusão desse nome na sua vida, pode vir o inferno, pode vir tempestade, pode vir maldição. Nada poderá te bater, nada poderá te parar. Jesus é maior. Jesus é maior. Aleluia. Aleluia. Jesus é maior do que Salomão. Naquele dia que Salomão falou: eu achava que eu era rico, que eu era poderoso, que eu era o mais perfeito, mas eu precisei de alguém para me tirar daqui. Jesus falou: eu vou te tirar daqui porque eu sou maior do que você. Você é criatura, você é reconhecido na terra, mas eu sou reconhecido no céu. O seu reino foi estabilizado na terra. Nunca houve rei igual você, mas igual eu. Está sobre mim uma promessa de salvação, todo o poder, toda a autoridade. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus é maior. Caso um dia alguém queira desistir desse Jesus, caso um dia você não queira prosseguir na fé, você vai sair da presença dele sabendo que você não vai achar outro do tamanho dele, porque ele é maior do que todos. Aonde você chegar, você pode ter certeza que você está fora do apoio daquele que é maior. Enquanto você está na direção de quem é maior, até os seus passos é mais longo, até o seu nome é mais bem falado, né? Porque quando a jumentinha estava amarrada, quando ela estava lá no Betfagé, amarrada, era apenas uma jumentinha, mas sobre essa jumentinha já tinha uma promessa. Isaías falou que o rei dos reis ia entrar na cidade de Jerusalém montado numa jumentinha, filha de uma jumenta. E a jumentinha estava amarrada lá, estava frustrada, sem promessa. Mas o dia certo que a palavra de Deus cumpriu sobre a vida dela, o que aconteceu? Pedro e João vai buscar a jumentinha. E se alguém perguntar por que você está soltando ela, manda dizer que foi o rei que mandou, manda dizer que foi Jesus que mandou buscar. A palavra cumpriu. A jumentinha entrou em Jerusalém com o rei montado sobre ela e todos os cavalões de Herodes de boca aberta. Poderia ser eu carregando esse rei nesse cortejo, mas a jumentinha, infelizmente, você tem nome, você tem parência, mas eu tenho promessa. Você pode não ser bonito, você pode não ser estudado, você pode não ser rico, você pode não ser reconhecido, você não precisa ter nome, mas se você tiver Jesus na sua vida, o diabo tem que baixar a cabeça, porque a unção de Deus responde por si. Eu não falei que o Espírito do Senhor permaneça a falar. Aleluia. O Senhor manda eu dizer.